Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, versículo 10 em diante. Primeiro livro da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Palavra de Deus ao nosso coração. Jacó estava passando um momento difícil aqui, nessa história que a gente acabou de ler. Você que conhece bem a palavra de Deus, e você conhece bem a história da família de Abraão, é uma história e tanto, né, irmãos? A história de Abraão e do seu filho Isaque, do seu neto Jacó, é uma saga, uma aventura. E nessa saga e nessa aventura a gente tem tanta coisa de Deus para a nossa vida, tantas experiências, tantas, na verdade, lições, né? Lições para a nossa vida. As experiências, elas podem ser diferentes, mas as lições e os princípios são os mesmos. E aqui o neto de Abraão, que tinha a promessa de Deus, de Abraão na vida dele, de fazer daquela família uma grande nação, a nação de Israel, e através de Israel enviar Jesus, o nosso Salvador. O Jacó estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, e Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú porque ele aprontou com o irmão dele, né? Ele fez coisas que não devia. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, e ele não precisava passar o seu irmão para trás, porque quando Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Você não precisa prejudicar ninguém para que a promessa de Deus se cumpra em você. Você não precisa passar ninguém para trás. Você não precisa ludibriar ninguém. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir. Então o que Jacó estava vivendo ali era algo que ele havia plantado. Ele estava fugindo. Mas Deus, gente, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão misericordioso, que Ele não nos abandona em momento algum, mesmo quando a gente está pagando pelos nossos erros. Se a gente se arrepender, se a gente for sincero com Deus e reconhecer que estamos errados e pedirmos perdão a Ele, Ele vai nos acolher, Ele vai nos ajudar, a presença dEle não nos abandonará. Amém? E quando Jacó, ele saiu lá de Berseba, a caminho de Harã, o texto não diz, mas eu tenho certeza, que ele foi falando com Deus, que ele foi falando com o Senhor, e buscando a presença dEle, falando para Deus, e perguntando para Deus, e conversando com o Senhor, como a gente faz, quando a gente se vê
envolvido nas consequências das enrascadas que nós mesmos entramos. E então naquele dia, o Jacó, ele passou a noite naquele lugar, no seu caminho, na sua trajetória, pegou uma pedra, fez de travesseiro, e aí ele começou a sonhar. E nesse sonho, uma escada que ia da terra ao céu. E no sonho Deus apareceu para ele. Só que Deus apareceu para Jacó, não como alguém que estava no topo da escada. Deus não apareceu para Jacó como alguém que estava longe dele. Deus não apareceu para Jacó como alguém que estava distante. Deus apareceu para Jacó ao lado dele. Não é isso que diz o texto que lemos? Deus estava ao lado dele. E Deus não apenas apareceu ao lado de Jacó, próximo de Jacó, juntinho de Jacó. Deus deu uma palavra de bênção para Jacó. Deus, ele repetiu a promessa dada a Abraão, seu avô, e a Isaque, o seu pai: farei de ti uma grande nação, essa terra onde você está deitado, darei aos seus descendentes. Era um momento difícil para Jacó. Estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. E naquele momento difícil, a presença de Deus estava com ele. Nos momentos difíceis da sua vida, você sente a presença de Deus com você? Ou você sente a presença de Deus somente quando você está no monte da transfiguração? Você sabe que cada culto que você vem é uma espécie de monte da transfiguração. O que é o monte da transfiguração? Você que conhece a Bíblia, você sabe. Jesus pegou Tiago, Pedro e João, foi para um monte, lá no monte, Jesus foi transfigurado. Apareceu uma visão de Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E a glória de Deus encheu aquele lugar, de tal modo que Pedro disse: Senhor, vamos ficar por aqui, não vamos descer mais, agora a gente vai tocar a nossa vida aqui de cima mesmo, vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. O monte da transfiguração, a gente vem para o culto, e aqui nós estamos nesse ambiente de glória, de adoração, um ambiente preparado, em todos os sentidos, para que você tenha uma experiência com Deus, e a glória de Deus vem, e desfrutamos da presença de Deus. É maravilhoso estar aqui. Algumas pessoas estão enfrentando tantas dificuldades no seu ambiente doméstico, familiar, no casamento, com os filhos, no trabalho, no seu dia a dia, que se elas pudessem, elas ficariam aqui 24 horas por dia nesse lugar. Mas a gente tem que descer um monte, né? Como naquele dia, como naquela experiência, os discípulos tiveram que descer do monte. Jesus não deixou o Pedro fazer uma tenda para Moisés, Elias e para ele. Nós vamos ter que descer. E quando eles desceram do monte, a confusão estava armada lá embaixo, né? Os outros discípulos tentando expulsar demônio, não estavam conseguindo, e aquela confusão geral. A nossa vida é muito parecida com isso. A gente vem para o culto no domingo, na quarta, na sexta, um monte da transfiguração. Nos encontramos com a glória, com a bênção, com a palavra, somos tocados, mas o culto tem um horário para terminar, e a gente volta para a nossa vida, para parte da nossa realidade, para os nossos desafios, para as nossas lutas. Mas ali Jesus está conosco, ali Jesus está com você. Ele não está com você somente aqui, Ele está com você em todo lugar. Então, eu quero te fazer essa pergunta: nos momentos difíceis da sua vida, você percebe a presença de Deus com você? Ou somente quando você está no monte da transfiguração, como este culto maravilhoso que estamos desfrutando hoje aqui na presença de Deus? Você consegue perceber a presença de Deus? Ou se você não percebe, porque quando enfrentamos uma crise, quando enfrentamos uma luta, todo o nosso ser, ele está envolvido naquilo ali.
O nosso corpo físico, ele reage a uma crise. O nosso cérebro produz substâncias como adrenalina e o cortisol para que a gente reaja, para que a gente se proteja, corra ou lute ou se esconda. A nossa mente fica talvez confusa porque a gente tem que pensar rápido e tomar uma decisão muito rápida. E dependendo do que está acontecendo, aquilo causa uma dor emocional em nós, uma frustração ou raiva, uma decepção, eu não sei, um sentimento aí negativo qualquer. Então veja que todo o nosso ser, ele reage a uma crise, a uma perda, a uma frustração, a uma luta. O nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente e o nosso espírito também. O nosso espírito também reage. Lembra que Jesus falou para os discípulos: a minha alma está triste até a morte. Nós temos que entender, irmãos, que nós não somos só corpo, nós somos emoção e somos espírito também. Não somos só espírito, somos também corpo, somos emoção. Não somos só emoção, somos mente, raciocínio, somos corpo, somos tudo isso. Um dia seremos só espírito, mas ainda não, estamos aqui nesse mundo. Temos que entender isso. Então, quando enfrentamos uma luta, quando enfrentamos uma dificuldade, todo o nosso ser reage àquilo. Então a gente talvez tenhamos na nossa humanidade, na nossa limitação espiritual, nas nossas fraquezas humanas, a gente tenha dificuldade de perceber a presença de Deus, mas a gente tem que pelo menos crer que Ele está ali conosco. Crer, porque no meio do turbilhão, a gente pode se enganar e achar erroneamente que fomos abandonados por Deus, dentro de um barco que está afundando, como os discípulos naquele dia dentro do barco, deram uma bronca em Jesus, que estava dormindo, enquanto a tempestade estava ali, tentando afundar o barco, e eles deram uma bronca em Jesus: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Como se Jesus não se preocupasse com eles, como se Jesus não os amasse, como se Jesus fosse um Deus falho. E muitas vezes nós achamos que Deus está deixando o nosso barco afundar, e não está se importando conosco. Eu quero trazer para você três histórias relacionadas à ressurreição de Jesus, que descrevem exatamente isso. E certamente você vai se identificar pelo menos com uma dessas histórias. Você vai se identificar com alguma delas, certamente você vai, pelo menos com uma, para você pensar, para você refletir, e você ao final chegar à conclusão que o teu Deus nunca te abandona, Ele nunca te deixa. A presença de Deus, ela está sempre conosco. Amém? Nos momentos difíceis, nós não podemos nos concentrar no problema, na escuridão, na dificuldade. Quando enfrentamos uma crise, nós temos que nos concentrar em Deus, temos que nos concentrar em Jesus, temos que nos concentrar nas promessas dEle para nós, sem negar a realidade. Por favor, não negue a realidade, não faça de conta que o problema não está ali, porque muita gente não quer resolver problema na sua vida, espiritualiza a situação e diz: Deus, né? Deus proverá. É verdade que há situações na sua vida que você tem que esperar, você não pode fazer nada, você tem que esperar mesmo, mas tem outras situações na sua vida que Deus quer que você haja, Deus quer que você tome uma decisão, Deus quer que você coloque a mão na massa, Deus quer que você faça uma escolha. Então não venha com essa: Deus proverá. Há situações, sim, Deus proverá, mas há outras situações que Deus quer dirigir você, porque você tem que agir, você tem que tomar uma decisão, você
tem que resolver um problema. Você não pode jogá-lo para debaixo do tapete e dizer: Deus se vira aí. Então, o Evangelho nos mostra que quando nos concentramos no lado escuro da vida, quando nos concentramos nos problemas, na tempestade, nas adversidades, nós podemos ter a nossa percepção de Deus prejudicada, a nossa percepção de Deus afetada, e isso pode nos prejudicar no enfrentamento de uma dificuldade, de uma situação desafiadora. Então, em primeiro lugar, a presença de Deus está com você nas suas perdas. E deixa eu te dar aqui uma palavra que ela não é nada popular. Muitos pregadores têm até medo de pregar isso. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós enfrentamos perdas. Você sabe disso. As perdas fazem parte da vida. Perdemos as pessoas que amamos porque elas morrem. À medida que envelhecemos, vamos perdendo algumas coisas no nosso corpo físico, como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Parafraseando Paulo, o nosso corpo vai envelhecendo e as coisas vão quebrando, vão ficando mais difíceis, mas o nosso espírito vai amadurecendo e sendo lapidado por Deus. Nós perdemos, irmãos. As perdas fazem parte da vida. Não fazem? Fazem, você sabe disso. Mas a presença de Deus está com você nas perdas que você tem. A Bíblia fala da história de Maria Madalena, que foi uma das mulheres que foram libertadas por Jesus. Maria Madalena se converteu ao Senhor, se tornou uma discípula do Senhor, uma seguidora de Jesus, uma das mais fiéis seguidoras do Senhor. E quando Jesus ele foi sepultado, ela foi no jardim, e quando ela chegou ali, o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar, e ela começou a chorar. Ela se pôs a chorar, e ela disse: levaram o corpo do meu Senhor. Ela achava que tinha perdido Jesus, como se não bastasse a morte de Jesus, agora o corpo dele não estava mais ali. Você já teve a sensação de ter perdido algo precioso? Eu não vou nem falar de pessoas, de relacionamentos, vamos falar de coisas. Sabe quando você perde algo que é precioso para você? E quando a gente fala de pessoas, quando a gente perde uma amizade, perde um relacionamento, quando pessoas que passam por um divórcio, e todo divórcio ele é devastador, ele é difícil, pessoas que passam pela dor do luto, situações desafiadoras, a dor da perda, e ela então começou a chorar. E aí quem que aparece para ela, irmão? Quem que apareceu para Maria Madalena? Jesus apareceu para ela. Ela estava tão focada, ela estava tão concentrada em suas lágrimas, que ela achou que Jesus fosse o jardineiro, e disse: se o Senhor pegou o corpo do meu Senhor, me diga para onde o Senhor colocou o corpo do meu Senhor. Quando você está concentrado nas suas lágrimas, quando você está concentrado no seu problema, Jesus vai aparecer para você, e você vai confundir Jesus com qualquer outra coisa. De repente você está enfrentando uma perda na tua vida, e Jesus está aparecendo para você, Jesus está falando com você, Jesus está diante de você, e você está confundindo Jesus com qualquer outra coisa, e você não está percebendo que Ele está ali com você, para enxugar as tuas lágrimas, para consolar o teu coração. Porque quando perdemos alguma coisa na nossa vida, que nos causa dor, frustração, Deus, Ele é e tem que ser, Jesus tem que ser neste momento, a
pessoa mais preciosa, a coisa mais preciosa na nossa vida. Porque é isso que vai nos consolar, é isso que vai nos ajudar a continuar, a prosseguir na vida. Com aquilo que nos foi tirado, ou que perdemos, e nós precisamos prosseguir, precisamos ir adiante, nos reinventando, nos reorganizando, com a ajuda da graça de Deus e com a sabedoria que Ele nos dá. Temos que prosseguir. Maria estava tão concentrada em suas lágrimas, em seu sofrimento por uma perda tão grande, que ela não reconheceu a presença de Jesus. Mas era Jesus que estava ali com ela, como Jesus está com você nas suas perdas. Aliás, é Ele que está te sustentando, é Ele que está te ajudando, é Ele que está fortalecendo as suas mãos, o seu coração e os seus pés. Em segundo lugar, a presença de Deus está com você quando você estiver desorientado. E aí eu trago para essa história o Tomé, um dos apóstolos de Jesus. O Tomé, coitado, é um daqueles apóstolos que a gente sabe muita pouca coisa dele. A gente não sabe praticamente nada da maioria dos apóstolos, a não ser o nome deles, que eles fizeram parte do grupo apostólico. E Tomé é uma dessas figuras. Mas o Tomé, ele ficou estigmatizado como o sujeito que não tem fé. Coitado do Tomé, como aquele que talvez tivesse uma visão um pouco mais pessimista da vida. Não foi ele que disse, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele disse: olha, vamos para Jerusalém para morrer com Jesus. E quando Jesus apareceu em uma das suas aparições durante 40 dias, entre a morte de Jesus, entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, ele apareceu por diversas vezes aos discípulos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele traz uma lista das aparições do Senhor. Por diversas vezes ele apareceu a grupos grandes de irmãos, algumas vezes aos 12 e algumas vezes a um indivíduo. Como Jesus apareceu para Pedro numa ocasião e a Tiago, seu irmão, e ali Tiago certamente ali teve a sua experiência de conversão, porque aí ele se torna o líder da igreja de Jerusalém, aquele que escreveu a carta que leva o seu nome, carta ao Tiago, carta de Tiago. Mas enfim, o Tomé, ele não estava em uma daquelas aparições de Jesus, uma das primeiras aos discípulos. Jesus apareceu aos discípulos num domingo, o Tomé não estava ali. E aí os discípulos foram falar para o Tomé: Tomé, o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. Eram 10 homens falando. Não era 11, pastor, não, eram 10, porque o Judas havia se estrepado. Então 12 menos 2, 10. E ele não acreditou na palavra dos seus amigos. Ele disse: eu só vou crer se eu ver. Porque a perda de Jesus, irmãos, a morte de Jesus causou uma dor terrível para aqueles discípulos. E o Tomé estava totalmente desorientado. Desorientação. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Não há situações assim na nossa vida? Você está enfrentando uma dor, uma perda, uma crise, uma luta, e você não sabe o que fazer, você não sabe a quem recorrer, você não sabe que decisão tomar, você não sabe qual o primeiro passo a ser dado. Você não sabe. Você não sabe. E sabe por que você não sabe? Porque você não é Deus, porque você é gente, porque você é ser humano, e muitas vezes a gente não sabe, e quando a gente não sabe, ficamos desorientados. Quem é da época aqui, quando você dirigia para São Paulo, por exemplo, e não tinha GPS, você levava aquele livrão, quem tinha o livrão do mapa de São Paulo, e quem não tinha, pedia
para alguém que sabia andar em São Paulo fazer um mapa. Aí você escrevia o mapa. Aquilo nunca dava certo, né, irmãos? Alguma coisa dá errado, certamente ia dar errado. Aí você ia para São Paulo, aquelas ruas imensas, largas, muito carro, muito trânsito. Aí começa a chover, aí embaça aí aqueles carros antigos, né, que nós tínhamos, que não tinha desembaçador. Pronto, era né, o cenário perfeito para alguma coisa dar errado. Aí passou a rua, a avenida, e você tinha que entrar. A esposa do lado falando no seu ouvido. Pede ajuda, pergunta para alguém. Você machão ali, não, vou conseguir achar o lugar. Estado de desorientação. Você já nem sabe mais onde você está. Não sabemos. O problema não é não saber. O problema não é não saber. O problema é a gente não confiar em Deus quando não sabemos. O problema não é não saber. O problema é não confiar no Senhor quando não sabemos. O problema é não nos apegarmos às promessas de Deus quando não sabemos. Como Davi canta em um dos seus salmos, ele diz assim: o meu Deus está comigo, Ele não me deixa, Ele não me abandona quando eu não sei o que fazer. Desorientação. No domingo seguinte, aquela aparição de Jesus aos 10, Tomé estava lá com eles, 11 agora, e Jesus aparece: paz seja com todos. Paz seja com todos. Gente, você está num lugar, um ser aparece do nada, não entra pelas paredes, não entra pelas portas, aparece. Você fala, isso aí é coisa divina, é coisa de Deus, não é? Mas o Tomé já havia dito: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão do lado dele, porque o soldado tinha ferido Jesus com uma lança, não vou crer. E aí Jesus aparece, e a narrativa de João dá a entender que mesmo Jesus aparecendo daquele jeito sobrenatural, o Tomé ainda não estava crendo, porque Jesus teve que falar para ele o seguinte: veja as minhas mãos, ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Parece que o Tomé estava tão desorientado que mesmo aquela aparição sobrenatural não foi suficiente para ele cair de joelhos e reconhecer ali Jesus. Jesus, ele teve ainda que dizer: olha aqui minha mão, olha aqui o meu lado, põe aqui a sua mão e veja. Aí então ele cai de joelhos e diz: meu Senhor, meu e Deus meu. O Tomé estava concentrado na sua desorientação, em suas convicções humanas. E aí Jesus disse para ele: você creu porque você me viu? E Jesus disse: felizes são aqueles que não me viram e creram. Você está entre essas pessoas bem-aventuradas. Você nunca viu Jesus, mas você crê nele. Você nunca viu Jesus, mas você crê na sua história. Você nunca viu Jesus, mas você crê no Jesus da Bíblia. Não aquele Jesus da teologia liberal, que diz que o Jesus da Bíblia é um e o Jesus da história é outro. Não, você crê num Jesus, no Jesus que as Escrituras nos contam. Você nunca viu Jesus, mas você sabe e o percebe Ele dentro de você, porque o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você nunca viu Jesus, mas você crê que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por você 24 horas por dia, cada minuto de cada hora.
e que Ele está voltando para levar você para Ele. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, você é mais do que feliz, porque você não viu, mas você crê. Sim, ficamos desorientados em alguns momentos da vida, quando sentimos o baque, o peso de uma notícia que desestrutura nossa alma, que desorientam os nossos pensamentos, a nossa capacidade de pensamento, de raciocínio. Mas ali, Jesus está conosco. Você crê nisso? E quando achamos que vamos cair, Ele nos segura nos seus braços, e Ele nos toma nos braços dEle, e Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Amém? Em terceiro lugar, a presença de Deus está com você quando você estiver triste. Irmãos, tem uma animação, que eu já devo ter comentado isso aqui, chamada, certamente você já viu, Divertidamente. É uma animação, talvez que tenha o foco nas crianças, mas ela serve para adulto. Nessa animação, ela acontece dentro da mente de uma adolescente, que muda de cidade com os pais. Eu não vou dar spoiler aqui não, mas ela muda de cidade com os pais, e sabe como é adolescente, né? Quando tem uma mudança muito brusca na vida do adolescente, ele sente emocionalmente, psicologicamente, há uma reação emocional, psicológica muito forte, quando o adolescente tem que abandonar amigo, escola, né? A gente sabe como isso acontece, e a história se passa dentro da mente dessa menina, né? E ali tem as emoções humanas, e uma das emoções é a tristeza. As emoções que mais aparece ali é a tristeza e a alegria não quer que a tristeza se manifeste. Mas a mensagem da animação é essa, que a tristeza faz parte da vida. Jesus ficou triste muitas vezes. É óbvio que não é bom que você viva triste o tempo todo. Não é bom que você seja esmagado por uma tristeza profunda 24 horas por dia, porque isso já é um adoecimento psicológico, emocional, mental, e aí você precisa de tratamento. Isso pode ser uma depressão, e depressão não é frescura, depressão não é demônio, depressão não é sem vergonhice, depressão não é mimimi, depressão é uma coisa muito séria, que se requer tratamento. É importante que você saiba disso. Mas a tristeza comum, aquela tristeza que nós sentimos quando alguma coisa que a gente quer tanto não acontece, quando perdemos alguma coisa, quando as nossas expectativas são frustradas, nós ficamos tristes. Isso faz parte da vida. Não tem como você eliminar a tristeza da sua vida. Não tem. Não tem como você estar feliz 24 horas por dia, rindo o tempo todo. Vai chegar uma hora que você vai, do dia ou da semana, que você vai ficar chateado com alguma situação. Isso faz parte da vida. Há aquelas tristezas por situações graves, por situações difíceis. E a Bíblia fala de 2 discípulos que haviam saído de Jerusalém após o sepultamento de Jesus, e eles estavam indo para sua aldeia chamada Emaús. Um daqueles homens chamava-se Cleopas, e eles estavam indo a caminho daquela aldeia, uma pequena aldeia próxima de Jerusalém, e eles conversavam a respeito do que havia acontecido com Jesus. E de repente um homem aparece ao lado deles, caminhando com eles. Quem era este homem? Era Jesus. E diz assim a história: Jesus perguntou durante o caminho, no trajeto para Emaús: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eu acho fantástica a narrativa de Lucas, porque Lucas, ele faz a gente entrar na cena
e como se estivéssemos vendo a cena de um filme. E ele descreve assim: eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que está vindo de lá, que não sabe dos últimos acontecimentos a respeito da morte, da crucificação e da morte de Jesus? Aquele que nós esperávamos que fosse o rei de Israel, o descendente de Davi, que fosse nos libertar dos nossos inimigos estrangeiros. Você é o único que não sabe desses últimos acontecimentos? Eles estavam conversando, e quando Jesus faz a pergunta, eles param de andar, olham para Jesus, fazem uma pausa, e com o coração e o olhar cheio de tristeza, quase que não acreditando na pergunta daquele homem: mas você é o único que não sabe o que está acontecendo? O coração deles estavam imerso de uma grande tristeza, e eles estavam tão concentrados na sua tristeza, que quando Jesus apareceu, eles não reconheceram o Senhor. É isso que acontece com a gente. O problema não é você ficar triste, você vai ficamos tristes. O problema é a gente ficar tão concentrado na nossa tristeza, que a gente não está percebendo que Jesus está conosco. O problema é a gente estar tão concentrado nas nossas tristezas, nas nossas emoções, que a gente não percebe que Deus está falando conosco, que Deus está enviando uma mensagem, que Ele está ali com a gente, do nosso lado, dentro de nós, pelo Espírito Santo. E aí, Jesus vai falando da palavra de Deus com eles, Jesus vai pregando, e Jesus vai lembrando a eles todas as passagens do Antigo Testamento que falavam que o Messias, o descendente de Davi, o rei de Israel, primeiro ele teria que vir como o servo sofredor de Isaías 11, e não como aquele que vai reger as nações com seu cetro. Inverti o texto. Primeiro Jesus teria que vir como o servo sofredor de Isaías 52, Isaías 53. Ele não tinha vindo ainda como aquele que ia e que vai reger as nações com seu cetro, de Isaías capítulo 11. Jesus ele veio explicando as passagens do Antigo Testamento que falavam a respeito dele, que profetizaram a respeito dele, que falavam do seu sofrimento, e também da sua ressurreição, do seu ressurgimento, da sua segunda vinda, porque há profecias a respeito de Jesus que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir a partir da sua segunda vinda, lá no reino milenar. E nós vamos participar de tudo isso, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Então Jesus foi falando, e quando eles chegaram na casa dele, Jesus entrou, assentou-se com eles, pegou o pão, partiu, deu graças e sumiu. E aí os olhos deles se abriram e disseram: era Jesus que estava com a gente. Aí um virou para o outro e disse: é mesmo, o seu coração não ardia enquanto ele falava da palavra para nós? Gente, que decepção! Jesus está com você, está falando com você, está tendo comunhão com você, está sentado à mesa com você, e você acha que é uma pessoa qualquer, e você não está desfrutando de Jesus, você não está aproveitando Jesus, no bom sentido, daquilo que Ele pode te dar, como Deus, como Senhor, como Pai, como amigo, conselheiro, como pastor da nossa alma. Estamos perdendo tempo quando estamos concentrados na nossa tristeza. Eu não estou dizendo para você negar os teus sentimentos, eu não estou dizendo para você negar a realidade. Isso é ruim, isso é ruim. Você está triste, você não está bem, e você não reconhecer que tem alguma coisa aí dentro que não está bem dentro de você. Isso não é bom. Você tem que reconhecer para você mesmo, entregar isso para Deus.
Você não vai falar para todo mundo, porque não é para todo mundo que você fala o que você está sentindo. Lembra da mulher que perdeu o filho lá no Antigo Testamento? Ela encontrou o moço do profeta, e o moço do profeta perguntou: vai tudo bem contigo? Vai. Porque não é para todo mundo que você fala que você não está bem. Mas quando ela encontrou o profeta, ela falou: eu te pedi algum filho? Por que você disse que eu ia ter um filho? Tive um filho, agora Deus leva o filho embora? Que negócio é esse? Aí ela abre o coração para quem vai ter estrutura para ouvir o que ela tem a dizer, mas ela não nega os seus sentimentos. Ela entrega a sua tristeza para Deus. Você tem que reconhecer o que está dentro de você. Realmente estou sentindo isso, mas eu tenho que estar concentrada no poder de Deus, em Jesus que está aqui comigo. Quem sabe você está enfrentando uma tristeza muito grande na sua vida. Quem sabe você está muito triste nesses últimos dias. Mas Jesus está com você, sentado à mesa com você, andando pelo caminho, falando com você. Aproveite a jornada com Jesus. Não só quando você está alegre, mas quando você está triste também. Algumas vezes, irmãos, somos assim. Algumas vezes somos como Maria. Ficamos muito concentrados nas nossas perdas. Às vezes somos como Tomé. Ficamos muito concentrados em nossa desorientação. Às vezes somos como aqueles 2 discípulos da aldeia de Emaús. Ficamos muito concentrados em nossas tristezas. Nos concentramos em nossas desgraças, em nossos problemas, em nossas mazelas, e acreditamos mais no que o diabo tem a nos dizer, do que aquilo que Deus tem a nos dizer. Nos momentos difíceis, meu irmão e minha irmã, não se concentre nos problemas, nas dificuldades. Não negue os problemas, não negue as dificuldades. Os encare de frente, com a fé e a força e a sabedoria que Deus te dá, mas não se concentre neles. Concentre-se em Deus. Concentre-se em Jesus, nas suas promessas, na sua presença. Eu quero desafiar a você nesta manhã a perceber a presença de Deus, mesmo no momento mais difícil da sua vida, no momento desafiador, porque Deus está presente. E muitas vezes não percebemos, não estamos conscientes, e isso é uma consciência espiritual, ela não é cognitiva, ela não é com os sentidos do nosso corpo, como agora, por exemplo, estou pregando, estou sentindo uma brisa, é uma percepção física isso, eu estou falando de uma percepção espiritual. E quanto mais você se aproxima de Jesus no seu dia a dia, eu falei isso aqui antes de pregar, quanto mais você está próximo de Jesus, você vai se habituando, no sentido de, a sua intimidade com Ele vai sendo apurada, e você vai se familiarizando com a presença de Jesus. Você não pode falar com Deus somente no culto público, você tem que falar com Ele todos os dias. Assim como Jesus revelou sua presença a Maria, assim como Jesus revelou a sua presença a Tomé, assim como Jesus revelou a sua presença aos 2 discípulos de Emaús, Ele vai revelar a presença dEle a você. Quero que você feche os olhos, abra o teu coração. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui, não porque isso é um templo que foi consagrado a Deus. A presença de Deus está aqui, sobretudo, com você, porque você é o templo. Você é o templo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor de suas vidas, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos, filhas de Deus. E todo filho, filha de Deus que se converteu, nasceu de novo, é morada, templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Jesus não apenas está com você
ao seu lado, como Deus apareceu ao lado de Jacó. Ele está em você, no seu coração, no seu espírito. Como que você está se sentindo, meu irmão, minha irmã? Sofrendo a dor de uma perda como Maria? Desorientado, desorientada como Tomé? Mergulhado numa profunda tristeza como aqueles discípulos da aldeia de Emaús? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: que o meu Deus, o teu Deus, Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Você pode perceber a presença de Jesus com você aí? Você pode perceber Jesus te abraçando, colocando as mãos dele sobre o teu ombro. Você pode sentir Jesus beijando a tua face, acolhendo você nos braços dele. Você consegue perceber o perfume de Jesus, Ele falando aos pés do seu ouvido: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Você é minha ovelha, e eu te chamo pelo nome, eu te conheço, você é meu, você é minha, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você no meio da luta, Ele está com você no meio da batalha, como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, como Ele esteve com Daniel na cova dos leões, como Ele esteve com Davi no campo de batalha contra Golias, como o Pai esteve com Jesus no Getsêmani, quando a alma de Jesus chorou, o Pai estava com ele. Ali havia um anjo para consolar o Senhor, a presença do Pai estava ali com o Senhor. A presença do Pai está aí com você. Perceba, sinta a presença do Jesus glorioso que você recebeu como Senhor da tua vida. Fiquemos de pé, vamos adorar ao Senhor.